Hoje a gente vai conversar um pouco sobre avaliação de imóveis no contexto do financiamento imobiliário. Vou passar para vocês um panorama geral desse tipo de serviço e vou abrir um detalhe muito importante que muda completamente a perspectiva desse tipo de trabalho, principalmente para quem não é técnico, mas também para quem é técnico, trabalha com isso e ainda não se deu conta desse detalhe, perfeito? E se você ainda não me conhece, eu sou André Lenz, arquiteto, engenheiro de avaliações, trabalho exclusivamente com engenharia de avaliações há quase 10 anos, trabalho inclusive prestando serviços para bancos também há quase 10 anos, bancos que fazem financiamento imobiliário e que demandam esses laudos de avaliação imobiliária. Então tem um pouco de experiência e com certeza tem algumas coisas bem interessantes para a gente conversar a respeito disso. Eu acho que é um assunto muito importante da gente discutir abertamente, né, publicamente, porque o financiamento imobiliário ele é uma porta de entrada para a maioria absoluta das pessoas que compram seus imóveis. E entender como que funciona esse tipo de processo eu acho que é fundamental para as pessoas estarem esclarecidas do que estão fazendo, de quais são as etapas, em que pé está basicamente, né, o seu processo de financiamento e principalmente essa etapa de engenharia que é chamada, né, justamente uma área tão nebulosa, uma área tão cercada de dúvidas e muitas vezes de sigilo, né? Evidentemente que a gente vai falar aqui são questões públicas, mas acho que essas informações públicas ajudam a esclarecer quem está do outro lado também e também os colegas que estão fazendo esse tipo de serviço, perfeito? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de financiamento imobiliário, nada mais é do que alguém que está interessado em comprar um imóvel, indo até o banco, oferecendo ao banco um imóvel em garantia de um empréstimo, vamos colocar assim. É basicamente isso. O cliente que decide comprar um imóvel acerta esse valor de mercado, o valor de compra e venda com o vendedor, ele vai até o banco e fala: olha, eu estou comprando esse imóvel aqui por 300 mil reais, então eu preciso de 300 mil reais para pagar esse vendedor, perfeito? É basicamente isso. O banco vai analisar ali as questões, a capacidade de pagamento, basicamente, desse cliente, vai dizer: olha, para você eu consigo, nesse momento, por uma questão de política interna, por uma série de outras questões, eu posso te oferecer, por exemplo, um crédito de 300 mil reais, ou posso te oferecer um crédito de 250 mil reais, de 200 mil reais, depende ali da condição, mas antes de qualquer coisa, antes de prosseguir com contratação e tudo mais, é necessário que um profissional contratado, e esses profissionais são previamente cadastrados pelos bancos, fazer uma visita nesse imóvel, fazer uma vistoria nesse imóvel, identificar se esse imóvel atende aos requisitos normativos desse banco, identificar se esse imóvel existe alguma patologia construtiva nesse imóvel, se existe alguma restrição nesse imóvel, seja ela qual for. A gente pode falar em um segundo momento quais são as restrições, as patologias, as situações que causam uma quantidade negativa maior nesse tipo de situação de financiamento imobiliário. A gente pode fazer isso sem problema nenhum. Mas eu estou falando aqui, nesse momento, a gente vai falar sobre valor, tá? Então, perfeito. Num segundo momento, esse profissional que foi até o imóvel vai entregar para o banco um laudo dizendo se esse imóvel atende ali aos requisitos normativos, atende às exigências do banco. O banco, cada banco vai ter suas exigências, tá? E junto dessa comprovação de que esse imóvel atende às exigências, ele vai dizer ele também qual é o valor de mercado. Existe um trabalho de avaliação por trás também desse serviço, perfeito? Então, quando a gente está falando de um serviço técnico contratado por um banco, a gente está falando do componente da verificação em loco das condições materiais desse imóvel, das condições físicas desse imóvel e a verificação se esse imóvel atende ou não aos requisitos normativos desse banco, e também você tem um componente da avaliação de mercado. E lembrem-se bem disso, quando a gente está falando de avaliação de mercado. Para a maioria das pessoas que estão inseridas no mercado, nesse tipo de serviço, o termo é justamente esse, avaliação de mercado. A gente já entendeu agora que essa avaliação mercadológica ela tem que acontecer porque a gente precisa, o banco precisa de uma referência. Ele não pode simplesmente, com o gerente, vamos colocar assim, sentado ali com o cliente, pedindo ali 300 mil reais, vamos colocar no nosso exemplo que a gente está falando,
O cliente dizendo que aquele imóvel vale R$ 300.000, porque ele vai comprar ele por R$ 300.000, e o cliente o gerente simplesmente liberar esse valor. Ele precisa de um profissional técnico, um profissional imparcial, externo à negociação, isso é importante, que não tenha nenhum interesse nessa negociação, falando para o banco: olha, realmente esse imóvel vale R$ 300.000. Ou não, esse imóvel vale R$ 150.000, ou vale R$ 1 milhão. Existe a necessidade nesse momento desse profissional imparcial e externo à negociação aparecer e informar para o banco a referência de valor de mercado para que o banco faça a liberação do quanto for, tá? Ele pode liberar 100%, 90%, 80%, 50%, depende das condições comerciais de cada banco, das condições de relacionamento de cada cliente, e a gente não entra nisso, tá? Isso são questões operacionais dos bancos. A parte técnica é a gente passar para o banco esse valor de mercado a princípio. E o detalhe que eu quero trazer hoje aqui para a gente é justamente a respeito dessa avaliação de mercado. Quando a gente está fazendo avaliação para um banco, a gente nem sempre está fazendo avaliação de mercado. E às vezes as pessoas confundem essas coisas. Por quê? Pensa comigo. Quando a gente está fazendo avaliação para um banco, como eu já falei antes, o banco ele precisa de uma referência de valor para definir a questão da garantia imobiliária, perfeito? O banco precisa disso, de uma referência de valor. O banco não precisa saber necessariamente qual o valor de mercado desse imóvel. Olha que interessante. Ele não precisa necessariamente saber qual o valor de mercado desse imóvel. Ele precisa ter uma referência de valor. E esse valor nem sempre é o valor de mercado. Pode ser, na maioria das vezes é, mas nem sempre. E é esse o detalhe que muita gente não percebe nesse tipo de serviço. Quando recebe muitas vezes esse tipo de laudo, não consegue entender, compreender esse detalhe, essa minúcia da coisa, entende? Então, quando a gente está fazendo avaliação, como que isso se expressa na realidade, né? Vamos botar isso na prática, né? Pensa comigo o seguinte: quando a gente está fazendo avaliação de um apartamento novo, apartamento que está sendo entregue pela construtora direto para o primeiro proprietário ali, o primeiro comprador, perfeito? Esse imóvel novo, ele não tem móveis planejados, ele não tem nada de muito fora da normalidade, tudo mais. Vai ser um imóvelzinho padrão ali, perfeito, tal, muitas vezes até sem acabamento, sem problemas. Quando a gente faz a avaliação desse imóvel, muito provavelmente o valor que vai constar no laudo que a gente vai entregar para o nosso cliente, que é o banco, é muito importante deixar isso claro, nosso cliente. Eu sou o engenheiro de avaliações contratado pelo banco, o nosso cliente é o banco, a gente entrega o laudo para o banco. Pode passar para um intermediário, que pode ser um correspondente bancário, mas o nosso cliente final sempre vai ser o banco. Importante a gente ter isso sempre em mente também. Quando a gente entrega esse laudo, nesse caso específico, provavelmente o valor que vai estar nesse laudo é o valor de mercado, mas nem sempre isso vai acontecer. Pensa comigo também um cenário diferente e muito comum. O cenário do imóvel, um imóvel usado, por exemplo, que tem móveis planejados. Um imóvel pode ser usado, pode ser novo, enfim, mas é mais comum que aconteça em imóveis usados. O imóvel usado que tem muitos móveis planejados, por exemplo, imóveis planejados de um padrão muito elevado, a gente vai perceber, por exemplo, que esses móveis planejados, eles valorizam o imóvel em 30, 40, 50, às vezes R$ 100.000, dependendo da condição desse imóvel, do padrão construtivo desse imóvel e do padrão desses móveis planejados, perfeito? Isso é um problema, porque a maioria dos bancos não querem que a valorização provocada, e eles orientam que esses profissionais cadastrados, credenciados, quando vão fazer suas avaliações, não representem no valor que constará nesse laudo a valorização provocada por esses móveis planejados. Olha só que interessante. Então, quando a gente está fazendo a avaliação de um imóvel, por exemplo, óbvio, não são todos os bancos, a gente precisa saber entender isso também, tá, pessoal? Eu estou falando aqui de um panorama geral, mas evidentemente existem exceções, perfeito? Mas a maioria dos bancos orientam com que os profissionais credenciados, esses engenheiros de avaliações credenciados, não considerem na hora dessa avaliação a valorização provocada pelos móveis planejados, por exemplo. Sendo que numa avaliação de mercado a gente consideraria, a gente precisa considerar,
Porque quando a gente coloca esse imóvel no mercado, a presença desses móveis planejados vai ser positiva, vai ser valorizada e vai ser paga pelo mercado. Mas quando a gente está falando do valor de referência para garantia, onde a finalidade é a garantia, a gente não pode representar esse valor, essa valorização provocada pelo móvel planejado. Então, muitas vezes o cliente vai chegar. Isso, eu estou falando de imóveis planejados. A gente tem, por exemplo, a situação da vaga vinculada, a vaga de garagem vinculada, mas que ela não está registrada na matrícula. Existe um direito de uso, por exemplo, de uma vaga de garagem numa área comum, mas ela não está registrada na matrícula. Muitos bancos também pedem que a valorização provocada pelo direito de utilização dessa vaga de garagem, que numa avaliação de mercado seria considerada, numa avaliação para garantia, com a finalidade de garantia, isso é desconsiderado. Esse valor não é considerado. Então acontece muito uma confusão muito interessante no mercado imobiliário, que é justamente a discrepância, né? Então muitas vezes o cliente chegou lá, fez uma avaliação onde a finalidade desse trabalho, realizado por um engenheiro de avaliações ou até mesmo de um corretor, seja avaliação por um engenheiro de avaliações ou uma opinião de valor fundamentada ou não pelo corretor, quando a finalidade nesse caso era descobrir o valor de mercado desse imóvel. O cliente queria saber, ele contratou o profissional para saber quanto que ele poderia pagar por esse imóvel, qual que seria o valor máximo, vamos colocar assim, que ele poderia pagar por esse imóvel, né? Qual que seria o valor justo para essa transação acontecer. Quando ele chega na hora do financiamento, ele descobre muitas vezes que o profissional contratado pelo banco entrega um laudo de avaliação onde o valor é inferior a esse valor que ele transacionou, que ele comprou, que ele pagou por esse imóvel. E óbvio, a primeira conclusão que se tira muitas vezes, né, que se chega muitas vezes, é justamente que houve talvez ali um erro do profissional contratado pelo banco. Entretanto, na maioria das vezes, evidentemente, vamos ser claro, né? Evidentemente, existe uma série de situações que fazem com que essas discrepâncias acontecem. A gente não está falando aqui de fraude, a gente não está falando aqui de tentativa de financiamento de 100% de valor, a gente não está falando disso não, tá? A gente está falando de situações reais, onde o valor de compra e venda está superior ao valor de avaliação, tá? Existem inúmeras outras situações que não são legais, mas que existem no mercado imobiliário e por isso os bancos, inclusive, contratam os engenheiros independentes fora da negociação para fazer essas referências de valor. Mas a gente não está falando disso, a gente está falando de avaliação de um valor de compra e venda real, de um valor de compra e venda verdadeiro. E a avaliação acontecendo abaixo desse valor de compra e venda verdadeiro, ok? Importante deixar isso claro. Quando isso acontece, como eu falei, você tem ali uma tendência de achar que foi um erro do profissional contratado pelo banco. Mas na verdade não. Na verdade, a maioria das situações, evidentemente o erro pode ter acontecido, e daí você tem uma série de procedimentos operacionais ali para você corrigir esse erro, mas na maioria das vezes acontece justamente isso, uma diferença de finalidade. Quando o profissional fez a avaliação durante a compra e a venda desse imóvel, fez com uma finalidade de descobrir o valor de compra e venda, o valor de mercado desse imóvel, e quando o profissional contratado pelo banco fez a avaliação, fez uma avaliação onde o objetivo era chegar num valor de referência para a garantia, não necessariamente o valor de mercado. Então é esse detalhe da avaliação, desse tipo de avaliação especificamente, que eu acho que é interessante, passa batido muitas vezes e as pessoas ficam meio perdidas, porque existe esse procedimento geralmente existe nos bancos, né, existem esses procedimentos de análises, de revisões, de pedidos de reconsideração, depende, cada banco chama de um jeito, e muitas vezes os pedidos são feitos, são analisados, são indeferidos justamente por conta dessa situação e as pessoas continuam sem entender o que aconteceu. Então, acho legal a gente compartilhar essas informações, porque, de fato, é um detalhe que muda tudo. Então, lembrem-se sempre disso. Quando a gente está falando de avaliação no contexto do financiamento imobiliário, a gente não está falando necessariamente da avaliação de mercado. A gente está falando de uma avaliação onde o objetivo é descobrir o valor de referência para a garantia. Aí você pode me falar, poxa, André, mas está lá no laudo o valor de mercado. Qual que seria a intenção, então, de se falar a palavra valor de mercado? Óbvio, pessoal, é uma generalização,
uma forma, inclusive, que os próprios bancos entendem, na minha perspectiva, evidentemente, eu não estou falando em nome de nenhum banco, mas na minha perspectiva é uma forma de traduzir para o mercado imobiliário o serviço que vai ser realizado. Entretanto, se a gente for parar para pensar, essa palavra nem faz muito sentido nesse contexto do financiamento imobiliário. Porque pensa comigo, se a avaliação é feita para essa referência de mercado, para essa referência da garantia, melhor dizendo, o valor de mercado pouco importa desse imóvel. E por que que pouco importa? Porque se numa situação onde o cliente não paga e o banco precisa fazer a retomada desse imóvel, ele vai vender esse imóvel num leilão, correto? E no leilão, ele não vai vender pelo valor de mercado, ele vai vender pelo valor de liquidação forçada. Então são esses detalhes que eu queria trazer hoje para vocês. Surgindo alguma dúvida, coloca nos comentários, vai ser o maior prazer poder continuar essa conversa nos comentários com vocês. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e em breve a gente tem mais conteúdo por aqui. Até mais.